Olá, irmãos e irmãs. É um prazer falar com vocês sobre a Palavra de Deus. E eu quero ler um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 29. E esse texto é a parte final do chamado Sermão do Monte, um texto muito especial. Então, a partir do verso 24, a Palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sem dúvida, o Sermão da Montanha, que está em Mateus 5 a 7, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Jesus conclui a sua mensagem ressaltando a importância da vivência da Palavra de Deus para nos fortalecer e nos dar vitórias sobre as tempestades da vida. De uma forma bem pedagógica e clara, irmãos, Jesus reforça que o modo cristão de viver tem como pressuposto uma espiritualidade baseada na vivência da palavra de Deus, que é um fator essencial para sermos vencedores diante das intempéries da vida. Ou seja, estaremos com a nossa casa, nossa vida, alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus. A pergunta que surge nesse contexto, quando a gente lê esse texto, que nós acabamos de fazer a leitura, a pergunta que surge é: o que nós devemos fazer para mantermos a nossa casa, a nossa vida, alicerçada na rocha, sendo capaz de vencer ou suportar as tempestades da vida? E quais são os riscos que precisamos controlar para não ficarmos vulneráveis, segundo as palavras de Jesus? Eu creio que a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha responde a essas perguntas claramente. Assim, eu entendo que é essencial a gente verificar um pouco do contexto da passagem que nós lemos, verificando alguns textos que são palavras de Jesus e estão nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Para Jesus, é preciso restaurar ou preservar a palavra do Senhor em nossa vida para termos uma vida vitoriosa. Para Jesus, não há vida com Deus, não há segurança cristã, não há vitória sobre o pecado e sobre o mundo, não há testemunho cristão se não houver fidelidade, compromisso e vivência da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus é que nos dá a vitória, a palavra de Deus no coração. Mas ao falar sobre esse assunto, Jesus faz uma advertência severa aos escribas e fariseus que haviam alterado alguns princípios da lei, conforme está escrito em Mateus 5, 17 a 20. É importante entender o seguinte: os judeus usavam o termo lei em 4 acepções diferentes: os 10 mandamentos, o Pentateuco, a lei e os profetas, e a lei denominada como lei oral, ou a tradição dos anciãos. Exatamente na tradição dos escribas e fariseus, haviam inclusões, distorções na lei de Deus. Exemplo disso: quando Jesus curou um homem em um sábado, não era a lei de Deus que Jesus infringiu,
mas a tradição dos escribas e fariseus, que haviam desfigurado a lei de Deus. Portanto, os fariseus que se apresentavam como guardiões da lei eram os que a violavam, ou seja, eram desobedientes à lei que afirmavam proteger. Por isso, Jesus deixa claro que não veio para mudar a lei, mas veio para cumpri-la. Irmãos e irmãs, a lei de Deus, a palavra de Deus não tem erros, mas os escribas e fariseus torciam a lei, deturpando o seu verdadeiro sentido. Por isso, Jesus afirmou: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas vim para cumprir. Mas é impressionante aqui destacar o seguinte, apesar da distância das pessoas, havia uma distância, aliás, das pessoas em relação à palavra verdadeira de Deus. E essa distância era tão grande que, para eles, Jesus estava falando algo novo. E ele não estava falando algo novo, ele estava falando aquilo que estava na palavra. Veja até que ponto pode chegar a nossa ignorância a respeito da palavra de Deus. E aí Jesus disse, por isso que Jesus disse, né, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma vai desaparecer da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E por essas razões também Jesus disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Precisamos, irmãos e irmãs, ficar atentos, porque quem prega ou ensina a palavra de Deus de maneira errada, age como falsa testemunha de Deus. Por outro lado, a palavra verdadeira deve ser praticada e a vivência da palavra deve preceder a nossa pregação. Interessante isso, né? Se a gente prega sem experiência com Deus, se a gente prega sem experiência com a palavra de Deus, que valor tem isso? Né? Será como os fariseus, será algo de boca para fora. Mas precisamos ficar atentos quanto à fidelidade à palavra de Deus, das mensagens que ouvimos e que transmitimos. Às vezes, retransmitimos. Tem gente distorcendo a palavra, ensinando o que a palavra não diz. A falta de zelo, irmãos e irmãs, nos faz pecar. A falta de conhecimento nos faz muito vulneráveis. Foi nesse contexto que Jesus, como verdadeiro intérprete da lei, começa então a ensinar, utilizando a expressão que nós conhecemos muito, a expressão: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Na verdade, ao dizer isso, Jesus estava resgatando a verdade de Deus. Por isso que são vários textos, vários versículos que a gente vê essas expressões. Na verdade, ele estava corrigindo aquilo que os fariseus haviam distorcido na palavra. Como isso é necessário hoje, né? Você quer ser vitorioso? Ame a palavra genuína de Deus, sem distorções. Esse é o conselho do próprio Jesus para mim e para você. Portanto, nós precisamos restaurar a palavra em nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos buscar a palavra. Então, ali, Jesus começa a resgatar a verdade. E como eu disse, ele usou várias vezes, na verdade, ele usou pelo menos 5 vezes essa expressão: ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Porque os escribas haviam, digamos, reduzido o propósito da lei. Por exemplo, matar alguém. Para Jesus, a lei não considerava apenas o assassinato em si, mas os sentimentos que normalmente precedem a um homicídio, como ira, ódio, insulto, sem verdadeiro motivo, equivalem a matar. E daí o nosso cuidado.
né? Às vezes, no sentimento, na emoção, nós já matamos, já cometemos o homicídio. Em relação às ofertas, o Senhor Jesus diz, olha, reconcilia antes com seu irmão, depois faça a oferta. De acordo com Jesus, a contribuição deve ser feita por alguém que tenha um coração livre de ofensa ou de raiva. Do contrário, vai primeiro reconciliar com seu irmão. Ou seja, a reconciliação com a outra pessoa é mais importante do que a oferta. Em relação ao adultério, por exemplo, a intenção impura, segundo Jesus, já equivale ao adultério, mas os fariseus haviam mudado isso. Eles achavam que não, tinha que ser o ato sexual para definir o adultério. Jesus corrige isso. Outro aspecto, o valor da palavra. Jesus ressalta a integridade das palavras como algo importante, e mais importante do que torrentes de juramentos. O que adianta a gente ficar fazendo juramento, ficar dizendo coisas bonitas, palavras lindas, né? Mas isso não adianta nada. Precisamos Jesus ressalta aqui que a gente precisa, o que a gente precisa é que as nossas palavras sejam íntegras, sejam verdadeiras, sejam sinceras. E aí, Jesus, inclusive, ressalta no verso 37 de Mateus 5, ele diz que a nossa palavra deve ser sempre sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus também fala sobre vingança, né? A lei diz olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, olha, mas eu vos digo, não resistais ao perverso. O cristão não deve pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Não domina apenas as suas ações, mas também as suas reações. Jesus também fala sobre o amor ao próximo. Os rabinos haviam incluído na lei a expressão e odiarás o teu inimigo, ou seja, ame o próximo e odeia, né? o seu inimigo, pode odiar o seu inimigo. Jesus condenou esse acréscimo. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o caráter da palavra, a profundidade, o desafio da palavra para nós. Nós devemos lembrar que Deus faz nascer o sol e chuva sobre justos e sobre injustos. Quem somos nós, então, para fazer diferente? Se amarmos somente os que nos amam, que recompensa nós teremos? Saúdam somente os irmãos? E Jesus complementa, sede perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos restaurar a palavra no nosso coração. Devemos ser íntegros diante de Deus, diante do Senhor. Jesus também toca nas 3 principais obrigações dos judeus religiosos. Primeira era dar esmolas, a segunda é orar, e a terceira era jejuar. Eles deveriam fazer isso não para obter crédito com Deus, mas por amor ao Senhor. E tem ainda hoje gente que pensa assim, né? Que podemos ter crédito com Deus. Aliás, tem uma brincadeira que às vezes eu acho muito desagradável, de vez em quando eu sou vítima desse tipo de brincadeira. E eu realmente não gosto. Quando alguém, por exemplo, me pede oração e brinca dizendo que, como pastor, eu tenho um crédito maior com Deus, olha, você está bem ali com Deus, etc., ore por mim. Irmãos, ninguém tem crédito, sabe? Mas todos nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. O crédito é para Cristo, é por intermédio dele. Ele é que morreu na cruz por nós. Né? Às vezes a gente faz essas brincadeiras que não têm o menor sentido, talvez porque isso esteja no nosso coração de fato. Né? Jesus também falando de integridade, ele fala do ato de ajudar alguém. A gente precisa ter cuidado com isso. Né? Se você ajuda alguém, se você faz uma oferta para alguém, não fica tocando trombeta como os hipócritas. Aqui tocar trombeta é ficar falando para as pessoas,
entre aspas, né, dando testemunho. Mas Jesus ressalta que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, ou o que ela fez, que a esmola fique em secreto. E Cristo e o Senhor Jesus então complementa: e o Pai que vê tudo te compensará. Só Deus, deixa Deus, somente Deus saber disso. Isso é que é importante, nós estamos fazendo para o Senhor. Mas ele fala também sobre a oração. E ele ressalta: não sejam como os hipócritas que gostam de serem vistos. Irmãos, devemos orar de fato. Devemos orar com sinceridade, com integridade. Não é fazendo discurso para os outros. Às vezes a gente fica preocupado com palavras, né, com frases bonitas. E, sinceramente, eu já pedi perdão a Deus porque eu já orei, às vezes, mais preocupado com as pessoas que estavam ao meu redor, o que elas iam ouvir. E isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Então, por isso que Jesus recomenda, olha, quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Não fique repetindo, né? Não pressuponha que pelo muito falar você será ouvido. Tem gente que parece que está fazendo discurso para Deus, né? E aí ele ensina a oração modelo para nós, né? O Senhor Jesus, falando da oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. O Senhor também fala sobre o jejum. Seja discreto, não fique contando sobre isso, nem precisa ficar com cara de sofrimento. Faz jejum e fica com vontade de contar para todo mundo, como se isso fosse uma coisa excepcional. Faça para Deus, faça só para Deus. Veja que Jesus está falando aqui de coisas muito práticas, coisas que a gente passa por isso até hoje, né? É o ser humano, somos nós, precisamos ter cuidado. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus fala também sobre os nossos investimentos. Investimento mesmo. Trata-se da nossa relação com o dinheiro. E ele então aborda como deve ser o modo cristão em relação a isso, aos investimentos, quais são os nossos tesouros. E Jesus diz: olha, vocês devem ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Tem gente que fica ajuntando que nem vai gastar. Por que você não ajuda as pessoas? Por que você não ajuda os pobres, os famintos? Por que você não tem esse coração? Peça perdão para Deus. Não fica juntando as coisas. Alguém disse que caixão não tem gaveta e nem é acompanhado por caminhão de mudança. Você não vai levar absolutamente nada quando você morrer para sua sepultura. Então, invista nas coisas de Deus, invista no propósito de Deus, invista naquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, para investirmos. O Senhor Jesus também fala de consciência cristã, fala dos nossos olhos, que são a lâmpada do corpo. Jesus afirma que os olhos são essa lâmpada. Eles podem ser bons, iluminando o corpo, ou serem maus, levando todo o corpo para as trevas. Irmãos, nós não devemos ter olhos de cobiça, de ganância, olhos de maldade, olhos de inveja, olhos de acusação. Que não sejamos cegos como os fariseus, guiando outros cegos. E em relação às finanças, sem dúvida alguma que há um modo cristão de tratar com dinheiro. E a pergunta que fica é: a quem servimos? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou a Mamon? Jesus afirma que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E uma coisa impressionante, e uma coisa importante que nós devemos falar: o dinheiro não é neutro. Né? As riquezas, segundo a Bíblia, são uma espécie de entidade e não uma coisa. Né? Jesus
chama as riquezas de mamon. Mamon significa o que armazena ou que se confia. A riqueza ou as riquezas têm esse poder de nos escravizar. É como eu disse aqui, isso às vezes gera uma espécie de loucura, como se a gente fosse carregar aquilo mesmo depois da morte. Irmãos, é impossível, segundo a palavra de Jesus, servir a Deus e as riquezas. Quem serve a mamon não pode ser servo de Deus. Mas Jesus também falando sobre isso, falando sobre esses cuidados, sobre o modo cristão em relação às finanças, por exemplo, ele fala também sobre o modo cristão de tratar a ansiedade. A ansiedade hoje é uma coisa estrondosa. São bilhões de pessoas no mundo com problemas de ansiedade. E Jesus diz que a busca prioritária do reino de Deus e sua justiça cura a nossa ansiedade, conforme Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, irmãs, muitas das nossas ansiedades podem sim estar relacionadas com a nossa pouca comunhão com Deus. Falta de prioridade. Às vezes enchemos a mente com coisas do mundo, com coisas negativas. Agora, nesse tempo de pandemia, eu às vezes fico surpreso. Tem gente que só... E são pessoas que se dizem cristãs, que só mandam coisas negativas, coisas ruins, coisas que fazem mal para a nossa mente, fazem mal para o nosso coração, fazem mal para as nossas emoções. Para que ficar mexendo com isso o tempo todo, pensando nisso o tempo todo? Fale com Deus, busque a palavra de Deus que é vida, busque a palavra de Deus que é segurança para nós. A palavra de Deus é palavra de esperança. Grande paz tem aqueles que amam a palavra de Deus. Portanto, mude, se precisa mudar, se você, diante da palavra de Deus, você entende que Deus está falando com você, que você precisa mudar, coloque-se diante de Deus para uma mudança. Irmãos, Jesus também fala sobre o discernimento cristão e o julgamento temerário. Esse é um outro assunto muito atual hoje. Nos primeiros 5 versículos do capítulo 7 de Mateus, ele trata de um assunto complexo, que é essa questão do julgamento. Ele nos adverte sobre o que o texto bíblico chama de julgamento temerário, afirmando que seremos julgados pelo mesmo modo que julgarmos os outros, ou seja, o padrão de medida que adotamos será usado para medir. É claro que Jesus está condenando como temerário o julgamento fácil, vulgar, de maneira ferina e excessiva. Ele não está condenando aqui a nossa faculdade crítica e necessária, para discernir, buscando decidir, fazer juízos de valor, de escolher o que é devido e etc. Mas, irmãos e irmãs, muitas das vezes fazemos como os fariseus, somos indulgentes em julgar a nós mesmos, mas nem sempre cuidadosos em julgar as outras pessoas. É bom lembrar que esse julgamento é pecaminoso. Um julgamento falso conduz a uma falsa justiça. O verdadeiro servo de Cristo sabe que é temerário, ou seja, arriscado, perigoso, julgar os outros. Quase sempre não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente. Nem temos poder para condenar. Precisamos ser prudentes nesse contexto para não pecarmos contra Deus. A gente vive um tempo em que as pessoas julgam sem qualquer critério. É o juízo temerário que nós cristãos devemos evitar. Não devemos agir conforme os padrões do mundo. Precisamos ser diferentes, nós fomos chamados para ser diferentes. Nós temos o poder de Deus para ser diferentes. Nós temos a palavra de Deus para sermos diferentes. Jesus não condena o julgamento em si. Charles Spurgeon
afirmou que nós não devemos julgar, mas não devemos agir sem julgamento, sem discernimento. Devemos estar atentos e discernir de forma clara a realidade em nossa volta. Para discernir um profeta falso, por exemplo, é necessário ter discernimento bíblico. 1 João 4,1 é um conselho para nós, né? Diz que nós devemos provar os espíritos se de fato eles procedem de Deus. Isso é discernimento. Quando julgamos de forma temerária, nós usurpamos um julgamento que só pertence a Deus. Sabe por quê? Eu não sei o que está no coração das pessoas. Eu posso até achar que sei, mas quem sabe é Deus. Por isso, quem julgar, diz o texto bíblico, será julgado. A seta que usamos para atingir o outro voltará para nos atingir. Por isso nós devemos ser prudentes, sem dúvida alguma. Jesus condenou os fariseus porque eles estavam usurpando um julgamento que só Deus pode fazer. Não consideravam que um dia seriam julgados com os mesmos critérios. Chegando ao final, meus irmãos, Jesus também fala da facilidade que temos de apontar os defeitos dos outros. Isso nos atrapalha, né? Todas essas coisas nos atrapalham na nossa vida com Deus, na nossa paz. Nos atrapalham a termos um foco correto, um foco que nos traga segurança em Deus para vencer as tempestades. Então, o fato é que somos capazes, às vezes, como diz o texto bíblico, de ver um cisco no olho do outro, no olho do irmão, mas não somos capazes, às vezes, de perceber um verdadeiro poste pendurado em nossos próprios olhos. Somos normalmente complacentes conosco mesmo e duros, às vezes implacáveis com os outros. Irmãos e irmãs, não fomos chamados para ver com lentes de aumento os erros dos outros. Ao contrário, nós devemos ajudar as pessoas em seus problemas. Isso tem a ver com a nossa integridade cristã, com a nossa identidade cristã. Devemos ser cuidados no falar e não acusar. Mas o texto também, mas Jesus também nos aconselha a não dar aos cães o que é santo e nem lançar pérolas aos porcos. Os porcos não discernirão o valor das pérolas. Isso seria insensato, né? Mas veja só que essa questão de não dar pérolas aos porcos, eu creio que foi, por exemplo, nesse sentido que Jesus se negou a responder a Herodes, conforme está escrito em Lucas 23:9. Paulo, por exemplo, não quis argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus, conforme Atos 13, 44 a 49. Tasker diz que as verdades de que Cristo ensinou são pérolas que não valem a pena ser distribuídas a esmo aos que a ridicularizam e a desprezam de forma cada vez mais antagônica. E Jesus, então, nos ordena então, a orar muito, usando pelo menos 3 imperativos. E aqui, irmãos, Jesus trata de uma questão essencial para nos fortalecermos e sermos seguros no dia da tempestade, em todos os dias. Mas a oração também é essencial em tempos como nós estamos vivendo. Deveríamos orar muito mais do que oramos. Aliás, deveríamos orar sem cessar. Sem cessar. Deveríamos viver em oração. Jesus, então, nos ordena a orar, usando pelo menos 3 imperativos. Que coisa maravilhosa. Pedi, buscai e batei. Deixando claro que a oração tem a ver com humildade a pedir, na hora de pedir, perseverança em buscar e ousadia no bater. A oração, irmãos, é uma ação objetiva que exige vigor e persistência. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias. A promessa do Senhor é também objetiva. O que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
O fato é que aqueles que são persistentes em pedir são os que recebem. Os que são persistentes em buscar são os que vão achar. Aos que de forma persistente permanecem batendo, Deus abrirá a porta. Diante das tempestades, devemos orar para que o Senhor faça cumprir a sua palavra que está em nós. Que coisa maravilhosa. Jesus, então, afirma que existem também duas portas e dois caminhos. A porta é estreita e pelo caminho largo transitam as multidões, onde tudo é possível e nada proibido. Esse caminho leva à perdição. Mas é a estrada, digamos assim, das liberdades sem limites, onde é proibido proibir. Mas o caminho da vida, esse caminho que eu acabo de relatar aqui, é a estrada da renúncia. É o caminho que exige renúncia, sacrifício e esforço. Poucos se acertam dele. Poucos permanecem dele. Esse é um desafio para nós. Irmãos e irmãs, antes de concluir, então, o Sermão do Monte, Jesus alerta sobre os falsos profetas. São conhecidos, identificados pelos seus frutos. E Jesus diz que a árvore má não pode produzir bons frutos. E toda árvore que não produz bons frutos, deve ser cortada, será cortada e lançada ao fogo. Mas eles se apresentam diante de nós, disfarçados em ovelhas, mas são lobos roubadores. Eles enganam, aliciam as ovelhas com falsas promessas. E aí Jesus faz um alerta especial. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Por isso que a nossa vitória é fazer a vontade do Pai. A nossa vitória é viver a palavra de Deus. E Jesus continua, eles podem profetizar em nome de Jesus, expelir demônios em seu nome, eles podem fazer milagres, mas Jesus vai dizer para eles, nunca vos conheci. Portanto, irmãos, não é uma questão de performance. Às vezes a gente fica maravilhado com as coisas que acontecem. Não é performance. Jesus deixa claro que a questão é a obediência. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, estão obedecendo o Senhor. E eu termino então dizendo que devemos ouvir e praticar a palavra. E isso é o fundamento seguro para manter íntegra a nossa casa, a nossa vida, para sermos vencedores diante das tempestades da vida. O conselho do Senhor é restaure a palavra de Deus em sua vida. Devemos buscar em todo o tempo manter a palavra viva de Deus no nosso coração, na nossa mente, aplicando a palavra em tudo na nossa vida. Devemos ser zelosos em relação à integridade da palavra de Deus, sendo atento às falsas profecias, às frases vazias e sem efeito algum. Ao mesmo tempo, devemos ser persistentes na oração, crendo na promessa de Deus, na palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, o alicerce é o fundamento, e o fundamento é Cristo. Ele é a pedra fundamental. Em toda a sua mensagem, Jesus ressaltou que a nossa força para vencer as tempestades e o mundo é a obediência, a prática, a vivência da palavra de Deus. Jesus tem poder sobre toda a tempestade. E eu creio que o Senhor está nos alertando. Creio que vivemos um tempo propício para reforçar os nossos alicerces. São tempos difíceis. A tempestade aumenta a cada dia. Estamos assustados, com medo, ansiosos. Lembro da expressão do anjo do Senhor a Paulo. No entanto, em um momento de crise, de risco de naufrágio, risco de morte, não temas, não temas. Essa é a palavra de Deus para nós. Apegue-se à palavra, internalize a palavra,
Faça da palavra de Deus o alicerce da sua vida, da vida da sua família, da sua casa. Como Abraão, nós podemos esperar, mesmo quando os sinais de esperança não mais existirem. Abraão, diz a palavra de Deus, cria naquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Por isso ele esperou contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o Senhor havia dito. Quando a tempestade parecer incontrolável, podemos esperar até mesmo contra a esperança. Que Deus nos abençoe. E eu creio que o Senhor nos chama para um modo cristão de viver, de conviver, de trabalhar, de se relacionar, um modo cristão de ser pai, de ser mãe, de ser família, de ser pastor, de ser pastora, um modo cristão de ser brasileiro, um modo cristão, um modo bíblico de ser cristão, sempre obedecendo, praticando a palavra de Deus, que não vai nos deixar tropeçar, porque grande paz tem aqueles que amam a palavra de Deus, para eles não há tropeço. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Deus nos dê a paz, mas acima de tudo, que Deus enche o nosso coração de confiança, confiança na palavra do Senhor que não falha.